pessoal, tá de noite, eu descobri que dá pra ver o reflexo na janela. Aí agora eu sei como é que tá aí o vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma série nova que eu vou trazer aqui pro canal, que é sobre planejamento, organização e estudos. Esses são dois temas que eu trato constantemente aqui no canal, mas que nunca chegaram a ser unidos em uma série de vídeos. Eu falo de cronograma, falo de planejamento mensal, de planejar o mês, de planejar a semana, mostro minha rotina como estudante, mostro essa organização na prática, partilho aqui meus estudos e etc, mas eu nunca cheguei a juntar, e eu cheguei à conclusão de que eu queria juntar isso esse ano, que é um assunto que eu amo falar sobre, que é organização e planejamento, e também estudos, que é onde eu principalmente aplico, e foi com o que eu aprendi a me organizar, a me planejar, e desde então, desde que eu aprendi a organização e o planejamento através dos estudos, porque precisava disso, eu me tornei uma pessoa muito mais organizada em todas as áreas da minha vida, e agora o meu planejamento inclui todas as áreas, não mais só os estudos, e eu queria muito passar esse conhecimento para vocês, queria que isso ficasse disponível de uma forma democrática, então não queria que fosse uma coisa, né, tipo um curso, e queria que isso fosse aqui pelo YouTube, onde eu consigo expressar isso de forma mais longa, explicar tudo certinho, sem me ater à quantidade de minutos do vídeo. Bom, eu tenho que me ater, né? Não pode ser um vídeo muito grande, senão eu não consigo subir ele aqui pra plataforma. Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui, nessa nossa série de planejando os estudos e planejando a vida, é sobre a diferença entre organização e planejamento. Organização é uma característica, planejamento é uma coisa. Por exemplo, uma pessoa que cumpre o planejamento dela em todas as áreas, que mantém as coisas em ordem, é uma pessoa organizada. A pessoa pode ser muito boa em planejar, ter um planejamento muito bem estruturado e não ser uma pessoa organizada. Se ela for desorganizada, ela não vai cumprir o planejamento, né? Isso exige disciplina e organização. Mas o planejamento precisa de organização, você precisa não só, né? O que é planejar? É você alocar os seus compromissos no seu espaço de tempo. E para isso você precisa organizar, você não pode colocar tudo no mesmo horário, nem tudo em horários que não condizem. Você precisa saber que primeiro você organiza os compromissos fixos, que são aqueles que já tem hora pré-determinada, que acontecem em dias específicos da semana, como por exemplo faculdade, um curso, o trabalho, são compromissos fixos. Eles todos os dias acontecem, e todos os dias eles acontecem no mesmo horário. Os compromissos mais fluidos são horas de estudo, horas de autocuidado, entre outros, assim, que podem passear pela sua grade, sabe? Feita essa diferenciação, ser organizado não é ser planejado. Feita essa diferenciação, que ser organizado não é ser planejado não é ser organizado, vamos começar do básico, vamos começar do começo. E o começo você precisa, para planejar, para organizar, saber o que você quer, entendeu? Você precisa saber por qual caminho, porque o que vai definir o seu planejamento, a sua organização, é o caminho que você vai trilhar até o seu objetivo. Então, acho que a pergunta inicial aqui, pra gente já entrar numa parte mais prática, é quem você quer ser em 5 anos? Eu, em 5 anos, quero estar formada na graduação, de preferência concursada já, né? Não só em concursos, por exemplo, mestrado, IEMERGE, etc., mas um concurso que me renda dinheiro. Mas isso é uma coisa que ainda é variável, ainda estou decidindo, mas definitivamente quero estar na pós-graduação e estudando para o concurso da magistratura, que é meu objetivo desde que eu estava no 9º ano do ensino fundamental. Então, veja, tudo que eu faço agora, o volume de estudos, o quanto eu priorizo esses estudos, tudo isso tem a ver com o que eu quero no futuro. Então, eu só sei que preciso estudar não só uma matéria, não só me dedicar a uma matéria assim para saber realmente, porque eu sei que o concurso que eu quero, eu vou precisar saber todas as áreas, de certa forma, assim, com domínio. Então eu não posso, digamos que eu quisesse ser especialista numa área só, que eu quisesse ou só fazer mestrado, ou só advogar, e eu quisesse, por exemplo, dentro da área civil, que é a minha área preferida. Eu poderia tranquilamente, é óbvio, eu ia estudar, ia me dedicar, mas esse é um estudo, por exemplo, para passar de semestre e para conseguir fazer o próximo. Não ia ser um estudo dedicado a um objetivo de longo prazo. Então ia poder ser menos horas de estudo com menos dedicação. Querendo o concurso que eu quero, que precisa de todas as áreas praticamente, que você tem que saber o concurso de cabeça, que no começo da atuação você pode cair em qualquer área, depois que passa no concurso e é empossado, enfim,
eu sei que preciso lembrar os conceitos, eu sei que eu preciso entender realmente a matéria não só para passar, mas num quesito de longo prazo. E eu posso falar sobre isso em outro vídeo, sobre o que eu quero, os planos para o futuro, ou o que eu já ouvi sobre diplomacia, sobre a magistratura, que são áreas que eu gosto muito, que eu me interesso, sobre mestrado e doutorado, e como seriam as abordagens de estudo e de planejamento para cada área. Se vocês quiserem, vocês comentem aqui que eu trago esse vídeo pra cá. Então, em primeiro lugar, para começar a parte prática, você vai sentar agora, você vai pausar esse vídeo e você vai escrever no papel quem eu quero ser em 5 anos. E você define o que você quer. Você pode definir para mais de uma área da sua vida, mas aqui, essa série de vídeos é especificamente pra gente aprender a organizar as outras áreas da vida, mas começando com os estudos, que é o tema desse canal. Então, você pode começar com qual profissão que você quer ter, ou em qual graduação você quer estar, se você ainda for muito novo. O que você quer estar fazendo daqui a 5 anos? Como você se vê? O que você acha que vai fazer sentido na sua vida, que vai te fazer feliz a longo prazo? A partir desse objetivo geral, você vai traçar um plano de ação, você vai traçar o caminho que precisa ser percorrido até lá. Aí você vai falar, ai Manu, mas é muito distante, por exemplo, eu quero ser diplomata, eu não sei. Então você vai atrás de diplomatas conhecidos, deve ter provavelmente lá na página do instituto público que eles trabalham, que eles são servidores públicos também, e aí você vai pesquisar, provavelmente eles têm currículo lá, então você vai ver onde eles estudaram, o que eles estudaram, como eles fizeram, e a partir daí você traça o seu caminho. E aí você precisa pensar, por exemplo, em 5 anos eu quero estar na pós-graduação. Eu já sei que o caminho até lá é através da graduação, da faculdade, dos estudos e de uma possível pesquisa acadêmica ou de passar num concurso, se for a EMERGE, se for mestrado convencional, através de iniciação científica. O que eu preciso fazer? Quais os hábitos eu preciso ter? E aí a gente já percebe que a gente colocou uma meta grande, e agora a gente está diminuindo isso para hábitos que são no âmbito diário. Então, 5 anos, 4, 3, 2, 1, meses, dias. Então agora a gente tá falando de dias. Quais os hábitos eu preciso ter diariamente que vão me levar até lá? Bom, em primeiro lugar eu preciso ter saúde, então eu preciso cuidar da minha alimentação, de exercício físico, fazer um acompanhamento médico, tudo isso para que eu tenha saúde para estar lá. Eu preciso do conhecimento, não só de notas boas, mas de conhecimento. Então eu preciso estudar de forma que esse conhecimento seja retido a longo prazo e que ao longo desse caminho eu tenha experiências que vão me ajudar a compor o repertório que eu preciso quando eu chegar lá. E eu preciso de uma iniciação científica. Porque isso é importante para ter no currículo para o mestrado. Enfim, então eu vou definir os hábitos que eu preciso ter dentro dessas 3 áreas que eu citei aqui. Vamos ficar com essas 3 para ser mais simples. Na saúde, então, eu preciso procurar médicos. Por exemplo, eu faço acompanhamento com endocrinologista. O nome é um trava-língua. E aí, a partir disso, eu vou me alimentar bem. Dentro do possível da minha condição, eu posso procurar os profissionais ou ir até o SUS, ou então estudar sobre os assuntos na internet. Então, o que a gente sabe sobre alimentação, por exemplo? Que frutas, legumes e verduras fazem bem, consumo de água tem que ser bastante e que a gente precisa fazer alguma atividade física, desde que não tenha nenhum problema de saúde que limite isso. Então, a partir daí, eu já sei onde começar. Eu melhoro minha alimentação, eu aumento a ingestão de frutas, legumes, verduras, eu aumento a ingestão de água e eu começo uma atividade física. Esses são hábitos que eu preciso organizar no meu dia a dia. Eu preciso ter tempo para organizar minha alimentação e tempo para fazer o exercício físico. Falando sobre os estudos, eu preciso encontrar tempo dentro da minha rotina para estudar, tempo útil e produtivo. Não adianta ficar 3 horas sentado estudando e ficar 2 horas e meia vagando por aí. Era melhor ter estudado só meia hora, desde que fosse concentrado. Tempo produtivo dentro da minha rotina para estudar e um método de estudos que seja eficaz a longo prazo, que faça sentido e que ajude na memorização. Então, esses são hábitos que eu preciso encaixar dentro da minha rotina, coisas que eu preciso encaixar no meu dia a dia. Isso é ser organizado, é descobrir o que você precisa e encaixar tudo isso. Então, agora a gente já tem,
quem eu quero ser em 5 anos. A segunda parte do nosso exercício é descobrir o caminho até lá, e aí você vai fazer a pesquisa. A terceira é definir os hábitos que você precisa ter para chegar nessa parte do caminho. A última parte desse vídeo, pra gente encerrar aqui esse primeiro episódio, digamos assim, esse episódio piloto, como eu coloco esses hábitos no meu dia a dia. Então, agora a gente vai pensar como encaixar o exercício físico, as consultas ao médico e a organização da alimentação dentro da rotina. Então, o que eu preciso? De um cronograma. Primeiramente, um cronograma semanal para saber os meus horários. Ou então, se eu não tiver uma rotina ainda montada, eu posso começar a testar. Não precisa ser de cara, eu defino, eu tenho que começar a fazer daquela forma. Você pode testar. Ah, não, eu vou acordar meia hora mais cedo e eu vou fazer um exercício aeróbico que eu vi um vídeo no YouTube. É um teste, você vê se dá certo. Ah, eu vou separar uma horinha na segunda-feira de noite, 2 horas, 1 hora, e depois que eu sair do trabalho, da faculdade, do estágio, eu vou passar no mercado, vou comprar as frutas, os legumes, as verduras, ou então eu vou passar na feira, e na segunda-feira da noite eu vou higienizar tudo isso, vou arrumar de uma forma que facilite a minha vida ao longo da semana. E no sábado eu vou pesquisar sobre médicos ou então programas do SUS que eu possa me filiar para poder ter acesso a esses médicos. Então a gente organiza, sabe, dentro da semana. E aí quando a gente perceber que tá indo, tá fluindo, não, o exercício físico não funciona de manhã, ele funciona melhor de noite. Não, e na feira vai ter que ser na quarta de manhã, e aí na quinta-feira de manhã eu vou funcionar melhor para organizar a minha alimentação. A partir daí, você vai montar seu cronograma e vai incluir esses hábitos no seu dia a dia. Gente, esse foi o primeiro vídeo. Eu espero que vocês coloquem em prática, porque isso aqui é um conhecimento de muitos anos acumulado que eu tô compartilhando com vocês. É muito empírico, mas eu também estudei sobre o assunto, fiz alguns cursos. E tudo isso realmente me ajudou a chegar onde eu tô hoje, com saúde, no atual momento. E eu fui aprendendo isso. Tipo, fiquei doente porque não cuidei da alimentação e não fazia exercício físico no final do ano passado. No começo dos meus estudos para o vestibular eu não conseguia fluir porque eu não sabia o que precisava ser estudado, eu não sabia quando eu precisava estudar cada coisa, eu tive que aprender a planejar primeiro para depois aprender a colocar em prática com um método de estudos que funcionasse para mim. Então isso aqui é um conhecimento de muitos anos aqui, pelo menos 4, dizendo baixo assim, reunido, compartilhado com vocês de forma prática para que vocês possam aprender a se organizar melhor. Eu tô muito feliz de ter conseguido começar isso e saber que isso vai estar aí disponível pra gente poder se organizar junto. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês consigam implementar isso na rotina, que vocês tenham entendido, que tenha ajudado. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo.